Quando ouvimos aquela música, imediatamente pensamos em Messi, Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Barcelona, Milan, Bayern de Munique e nas maiores noites da história do futebol. Mas você já se perguntou como nasceu a competição mais prestigiada do planeta? Quem teve a ideia de colocar os melhores clubes da Europa frente a frente? E por que ela não se chamava Champions League? A verdade é que tudo começou por causa de uma discussão em um jornal. E quase ninguém conhece essa história. Hoje você vai descobrir a história completa da Champions League, desde sua criação até se tornar o maior torneio de clubes do mundo. Mas fique até o final porque vou mostrar uma curiosidade sobre o troféu que poucos torcedores sabem. Não se esqueça de se inscrever e dar um like, tamo junto. Antes dos anos 50, não existia um campeonato europeu entre clubes. Cada país possuía sua própria liga. Na Inglaterra, existia a First Division. Na Espanha, La Liga. Na Itália, a Série A e assim por diante. O problema era simples. Ninguém sabia qual era realmente o melhor time da Europa. Os torcedores discutiam constantemente. Os ingleses diziam que seus clubes eram superiores. Os espanhóis discordavam. Os italianos também queriam provar sua força. Mas não havia uma competição oficial para decidir isso. Até que um acontecimento mudou tudo. Em 1954, o jornal francês L'Équipe publicou uma matéria afirmando que o Wolverhampton, da Inglaterra, era o melhor time do mundo após vencer alguns amistosos internacionais. Porém, muitos jornalistas não concordaram. Entre eles, estava um homem chamado Gabriel Hanot, ex-jogador e jornalista esportivo. Hanot acreditava que amistosos não eram suficientes para definir quem era o melhor. Então ele propôs algo revolucionário: criar uma competição reunindo os campeões nacionais de toda a Europa, uma espécie de Copa do Mundo dos clubes europeus. A ideia ganhou força rapidamente, e poucos meses depois, a UEFA decidiu apoiar o projeto. O futebol europeu nunca mais seria o mesmo. Em 1955 foi criada a European Champions Clubs Cup, ou simplesmente Copa dos Campeões Europeus. Participavam apenas os campeões nacionais de cada país. O formato era simples: mata-mata, ida e volta. Quem vencia, avançava. Quem perdia, estava eliminado. A primeira partida da história aconteceu em setembro de 1955. E a primeira final foi disputada em 1956. O vencedor? O poderoso Real Madrid. Ali começava uma dinastia. Se hoje o Real Madrid é conhecido como o rei da Europa, isso começou logo no nascimento da competição. Liderado por lendas como Alfredo Di Stefano Ferenc Puskás, Paco Gento. O clube espanhol venceu 1956, 1957, 1958, 1959, 1960. 5 títulos consecutivos. Um feito que jamais foi repetido. A Copa dos Campeões crescia rapidamente. Cada temporada atraía mais público, mais dinheiro, mais interesse da mídia, e novos gigantes surgiam. Nas décadas seguintes, a Europa viu o surgimento de verdadeiras máquinas. Ajax, de Johan Cruyff, Bayern de Beckenbauer, Liverpool dos anos 70 e 80, Milan de Arrigo Sacchi, Manchester United, Juventus, Barcelona. A competição passou a representar muito mais do que um simples torneio. Era o palco onde os maiores jogadores do planeta construíam suas lendas. Mas havia um problema. O formato estava ficando ultrapassado. Os grandes clubes queriam mais jogos, mais audiência, mais receita. E então veio a maior mudança da história. Em 1992, a UEFA reformulou completamente a competição. A antiga Copa dos Campeões passou a se chamar UEFA Champions League. O novo formato trouxe fase de grupos, mais partidas, mais clubes participantes, maior exposição televisiva. Foi também nessa época que surgiu um dos símbolos mais famosos do esporte, a música da Champions, inspirada na obra Zadok the Priest, de George Frideric Handel. Desde então, ouvir esse hino se tornou sinônimo de uma noite histórica de futebol. A Champions League estava pronta para conquistar o planeta. Com a globalização da televisão e da internet, a Champions virou um evento mundial. Bilhões de pessoas passaram a acompanhar o torneio. Foi nela que vimos o Barcelona de Guardiola, o Milan de Kaká, o Manchester United de Ferguson, o Bayern de Munique dominante e, principalmente, o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, que conquistou 4 títulos em 5 temporadas. A competição se transformou no maior sonho de qualquer jogador profissional. Muitos atletas preferem vencer uma Champions do que até mesmo um campeonato nacional, porque nela
nasce a imortalidade. E aqui vai uma curiosidade que poucos conhecem. O troféu oficial da Champions League é chamado de orelhuda. O apelido surgiu por causa das enormes alças laterais que lembram duas orelhas gigantes. Ele pesa aproximadamente 7,5 quilos. E levantar esse troféu é considerado o auge da carreira para qualquer jogador de futebol. Tudo isso começou em 1955, com a ideia de um jornalista que queria descobrir quem realmente era o melhor clube da Europa. Hoje, mais de 70 anos depois, a Champions League não é apenas um torneio, é uma tradição, é um espetáculo. E para muitos, é o verdadeiro palco dos gigantes.